No ano de 1985, foi produzida uma obra de arte nos cinemas que gerou um impacto positivo nas bilheterias de todo o mundo. Foi criado o filme De Volta para o Futuro. Neste filme, um cientista consegue fabricar uma máquina que é capaz de atravessar as fronteiras do tempo, podendo tanto vislumbrar o que tinha nos anos posteriores, como também nos anos anteriores. A ideia desse filme nos arremete a um anseio que possivelmente também existe no seu coração. Como é que será o dia de amanhã? Quais são as nossas expectativas para o porvir? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, logo após a vinheta. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Voltamos, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar de coração aberto e a gente possa refletir junto sobre doutrinas inquietantes a respeito do futuro. Isso mesmo, a gente vai conversar mais uma vez. Iniciamos semana passada esse tipo de reflexão e mais uma vez a gente vai conversar sobre a escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, sobre a doutrina do futuro. Tomamos como base a nossa lição bíblica, a lição bíblica da Igreja Adventista da Promessa, que está sendo distribuída através da sua editora, a editora Promessa. Os promessistas estudam a lição de 3 em 3 meses, um tema específico a cada trimestre. Nas nossas unidades, nos dias de sábados, nós temos nossas escolas bíblicas, a escola bíblica presencial, mas você que não é promessista, você também pode sentir à vontade para refletir com a gente. E nesses 3 meses agora, nós estamos conversando sobre a doutrina dos últimos dias, o que a teologia chama de escatologia. E em cada semana, de acordo com alguns textos bíblicos proféticos, alguns textos bíblicos que preveem o futuro, a gente vai conversar sobre um determinado tema. E hoje, de maneira pontual, a gente vai falar sobre a morte, a última inimiga. O texto bíblico que a gente se baseia aqui, a nossa lição de hoje, está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que diz: "Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Essa palavra foi proferida pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem em suas mãos as chaves da sepultura, que a Bíblia também chama de Hades, ou Seol, aquele que tem em suas mãos as chaves da morte. Essa palavra chave é uma palavra logicamente figurada que tem a ideia de autoridade, aquele que comanda. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a última inimiga. A última inimiga que no futuro será destruída. Existem muitos inimigos que atentam contra a integridade física, emocional e espiritual dos homens. E segundo a palavra de Deus, Cristo Jesus se levantará para destruir todos os inimigos da humanidade. E a última inimiga a ser derrotada é exatamente a morte. E nós vamos conversar sobre isso. Eu falei aqui no início da nossa apresentação a respeito do filme De Volta para o Futuro, que demonstra o quanto as pessoas têm um certo anseio de saber sobre o dia de amanhã. Nossa ideia aqui não é fazer uma crítica deste campeão de bilheteria dos anos 80, não é essa a ideia, mas fazer a gente pensar que de fato existe a possibilidade da gente conhecer o futuro, não plenamente porque nós não somos oniscientes, mas é possível nos prepararmos para grandes acontecimentos que estão previstos nas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos pensar sobre este acontecimento, que será o ponto final, que o nosso Senhor, aquele que tem as chaves, as autoridades nas mãos, vai destruir nos últimos dias, que é a morte. E nós vamos conversar sobre isso, sob a companhia do nosso irmão e pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, sempre é uma bênção ter a sua presença. É presença sempre marcante aqui na Escola Bíblica Especial como comentarista. E mais uma vez, o Senhor os traz aqui para participar com a gente. Por favor, pastor Wellington, desde já,
dê as suas boas-vindas ao pessoal de casa, mas sem perda de tempo, já fala um pouco aqui sobre a sua impressão, sobre a lição desse trimestre e sobre a lição do dia de hoje. Paz do Senhor, pastor Wilbert, paz do Senhor para o pessoal que está em casa. É uma alegria retornar aqui ao programa Escola Bíblica Especial para falar sobre esse tema, né? Sobre esse tema de escatologia. É um tema que a nossa igreja promessista, ela precisa ter esse tema, precisa ser estudado, todos os temas dessa lição, porque a nossa escatologia bíblica, ela é uma escatologia que vai se diferenciar bastante de outras escatologias convencionais, e os estudantes terão a oportunidade de estudar e se aprofundar e ter clareza nesses temas. O tema de hoje, o tema sobre a última inimiga, a morte, às vezes não é um tema muito bem desejado para as pessoas, às vezes não gostam de falar sobre esse tema, né? Mas é necessário, especialmente nós, pastores, né, líderes de escola bíblica, estamos sempre precisando lidar com esse tema, de vez em quando, em nossa comunidade, precisamos ter clareza, surgem sempre dúvidas, questionamentos sobre essa questão, e nós esperamos ajudar os estudantes hoje com mais uma lição bíblica. Com certeza, pastor, a morte não é digerível. Inclusive, a pauta aqui da nossa conversa vai nos ensinar por que ela não é um assunto palatável. A morte ela é um elemento intruso, né? E por mais que a gente se prepare psicologicamente, nós nunca estaremos devidamente prontos para enfrentá-la. Por isso que nós temos essa esperança de que ela tem prazo de validade. Segundo a Bíblia Sagrada, em dado momento, Cristo Jesus ele vai encerrar aquilo que a gente chama de morte. E a gente acredita nisso. A doutrina dos últimos dias, que também, às vezes, ela não é tão comentada porque as pessoas têm um certo receio, ao mesmo tempo que tem anseio, alguns têm uma certa fobia, né? A lição, inclusive, né, ela fala sobre a escatofobia, né? Aqueles que têm medo do futuro. Mas o futuro tem boas esperanças para a gente, pastor, inclusive a destruição da morte, que é a nossa última inimiga. E eu vou contar contigo aqui, nesse bate-pronto, ou nesse bate-bola, vamos usar essa linguagem, nesse diálogo aqui, para a gente conversar sobre o que a lição nos pergunta sobre esse tema. Nós temos 4 perguntas centrais, que eu vou apresentá-las para você de casa, vai estar escrito aqui embaixo, e o pastor Wellington vai nos ajudar as respondendo. Pastor Wellington, fique à vontade, tá bom? Eu vou estar aqui apresentando as perguntas, mas as suas intervenções, os seus comentários, além dessas perguntas, eles são muito válidos. Tem textos bíblicos aqui referendados, que é o texto de Gênesis, de Romanos, que ensina sobre a teologia da morte, vamos assim dizer. Qual é a origem da morte de acordo com essas passagens bíblicas? Tem um texto aqui de Gênesis 2, tem um texto de Romanos 5, Romanos 6, está sendo apresentado aqui o pessoal de casa. O que é que você tem a dizer para a gente sobre a origem? Como começou essa dor que todo ser humano tem que enfrentar? Muito bem, a origem da morte é um tema que é muito discutido, não só na religião, em todas as religiões, mas também em outros campos, né? Na ciência, na questão da biologia. Então, as pessoas elas discutem a questão da morte em todas as esferas da vida. Por exemplo, Platão, que foi da filosofia antiga, né? Ele dizia que a morte era uma espécie de libertação para o ser humano. Olha como ele tratava a morte, né? Que a alma estava aprisionada ao corpo. E quando a gente morria, ela se libertava. Então, ele enxergava como uma libertação. Era uma prisão viver. Morrer era uma libertação. Será que não era uma forma de procurar consolo? Procurar consolo, com certeza, A dificuldade de lidar com esse tema talvez fez ele fazer esse tipo de esse pensamento ou ilação, né? Aí na biologia, eu lembro assim que na escola a gente sempre decorou essa frase, né? O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, para a biologia, no campo da biologia, o conceito é um fenômeno natural, né? Começa e termina. É uma coisa assim, nada além disso, né? Bem simples, né? O hinduísmo e o budismo falam que a morte é uma espécie de ciclo que você vai passar para um novo estágio, né? De reencarnação, de aperfeiçoamento. Eles vão lidando com a morte dessa maneira. Inclusive, vai ter uma pergunta específica sobre essa questão da reencarnação. Mas o que a Bíblia fala? O que a gente entende sobre morte? Aqui nos versos, em Gênesis 2, 15, 17, é aquela passagem que Deus ele
está ali dando aquela orientação para o primeiro casal, Adão e Eva, no mundo perfeito que Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou tudo bom, tudo era bom, tudo estava em ordem, pôs o primeiro casal desse mundo, que era um paraíso, né? Eu costumo dizer que era um paraíso dentro de um paraíso, porque a terra era um paraíso quando Deus criou, não tinha maldade, não tinha o pecado. E Deus criou um jardim dentro da terra, perfeita, um paraíso dentro de um paraíso. Colocou o primeiro casal lá para morar e deu aquela ordem, aquela instrução, aquela orientação. Foi uma ordem expressa, na verdade. Não comam dessa árvore aqui, porque no dia que comerdes, os versos 15 e 17, certamente morrerás. Então a morte não existia, mas haveria uma possibilidade dela vir a existir. E o que iria provocar essa existência da morte seria uma escolha do ser humano. Por isso nós afirmamos aqui que a origem da morte, ela tem a sua origem no ser humano. O ser humano, na decisão do ser humano, numa decisão equivocada, né? Uma decisão equivocada. A morte, ela se originou, portanto, quando os nossos primeiros pais, no Éden, desobedeceram essa ordem expressa de Deus. No capítulo 3, versos 6 a 10, que é também um texto que está aqui na lição, na pergunta de número 1, é impressionante que logo após Deus dar a ordem para Adão e Eva, no capítulo 2, né, no capítulo 3, vira na página, você vê e Eva comeu desse fruto e deu ao seu marido. Né? É impressionante isso, né? Como é que eles desobedeceram essa ordem tão clara e tão expressa de Deus. Romanos 5,12 vai dizer que o pecado entrou na história da humanidade através da desobediência dos nossos pais e a morte também em consequência dessa desobediência. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós entendemos biblicamente que a morte ela é diferente do que pensa o platonismo antigo, diferente do que pensa o budismo, diferente do que pensa inclusive a própria biologia, né? A morte, a gente precisa encará-la que ela é um castigo divino. Ela é uma consequência da desobediência do ser humano. Isso é a morte. A morte é uma intrusa, você falou bem, né? No mundo perfeito que Deus criou. Por isso que a morte é um tema indigesto, porque nós não fomos criados para a morte, para morrer. Nós fomos criados para viver. Mas o ser humano, ele provocou isso, esse é um resultado inevitável de uma desobediência do ser humano. O ser humano... as pessoas até falam assim, né? Mas por que Deus, parece que Deus é que criou esse negócio, né? Assim como as pessoas dizem que Deus pode ter criado o mal, né? E também Deus pode ter provocado, ao colocar aquela árvore ali no meio do jardim, né? As pessoas sempre vão cair nesse questionamento. Por que tinha árvore? Por que Deus colocou aquela árvore? Parece uma pegadinha, né? Aí apontou para a árvore, falou para eles não comerem, aí aguçou a curiosidade do ser humano. Mas não é bem assim, a gente entende que Deus não criou o mal, Deus não criou a morte. A Bíblia narra que Deus criou o mundo perfeito, de que tudo era bom e perfeito. Deus não é o autor dessas coisas. A Bíblia vai dizer que a morte ela se origina no pecado do ser humano, na desobediência do ser humano. A árvore, a gente precisa olhar para aquela árvore não como uma árvore física exatamente, embora tivesse aquela árvore, mas precisamos olhar para ela como um símbolo da liberdade do ser humano. Foi boa essa sua palavra, me permita, pastor, até para esclarecer o pessoal de casa, aquela árvore não é uma pegadinha de Deus. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, é um símbolo da liberdade. Isso aí. Porque quem ama não aprisiona exatamente a pessoa amada. Se não houvesse a possibilidade do erro, se não houvesse a possibilidade da morte... Seria uma arbitrariedade. Seria uma arbitrariedade, né? Ainda que com boas intenções. Então Sim. Deus não concorda com a prisão do amor. Vamos usar essa frase, né? Então aquela árvore representava a liberdade. Ó, nós temos aqui no Jardim do Éden, estou usando uma linguagem como se eu estivesse no jardim, Sim. tudo do bom e do melhor, inclusive uma eternidade. Isso. Mas existe um outro caminho, uma outra possibilidade, que você inclusive não conhece. Adão e Eva não conheciam, que era a possibilidade da morte. A morte era uma novidade, Sim. porque eles não experimentaram a morte até então. Então eles experimentaram a vida eterna. Sabia que era bom, mas parece que preferiram o desconhecido, né? É isso aí. Então, o primeiro casal, inclusive tem um comentarista que fala sobre Gênesis 2 aqui, que Deus deu ao ser humano uma liberdade, um livre-arbítrio tão grande, e isso é normal, porque o homem é criado à imagem de Deus, e Deus é livre, e o ser humano também recebe esse atributo divino, que ele tem a possibilidade, inclusive, de escolher desobedecer ao seu Criador. Mas ele poderia não escolher desobedecer. Tem o outro lado, né? Poderia escolher
Ser obediente. Manter-se a obediência. Mas o ser humano foi uma escolha, né? Então, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está ali por causa da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Deus não quer um amor por obrigação. Ele precisava, a árvore simboliza isso, de fato, né? O ser humano tem a liberdade de escolha. A história conta que o ser humano escolheu, fez mau uso da sua liberdade. Fez mau uso e, a partir disso, a morte passou a reinar na história da humanidade. Adão foi colocado para ser o rei da terra, o mordomo, né? Aquele que governava e reinava. Mas por causa de uma desobediência, de um pecado, por causa do seu grito de liberdade, tentando se afastar de Deus, que é o doador da vida, né? Ignorou a Deus, que é a fonte da vida, ele acarretou para si a morte, e a morte passou a reinar, a Bíblia vai dizer isso, né? Ela passa a reinar na história do ser humano. E talvez alguém pergunte, mas quem pecou no Jardim do Éden? Não fui eu. Por que Deus imputa a mim essa responsabilidade? Mas a própria lição, ela sugere, baseada em Romanos 5, que Adão era o representante da raça humana. E assim, nós não podemos reclamar, porque posteriormente não fomos nós que morremos numa cruz, mas mesmo assim, segundo a Bíblia, nós herdamos, através do segundo Adão, que é Cristo Jesus, nosso representante, as benesses do céu, pelo que Jesus fez. Então, assim, do mesmo modo que a morte de Cristo na cruz nos beneficiou, e nós não podemos reclamar, porque Ele ou era o nosso representante, nós também não podemos reclamar do que aconteceu conosco por causa do pecado de Adão. Isso tem a ver com a soberania de Deus, né? A gente não pode dizer que Deus é injusto, porque se por um lado o nosso representante nos representou mal e nos acarretou toda essa dor, o luto, o outro representante nos acarretou alívio e vida. A Bíblia, ela, quando mostra a história, ela vai mostrar que Deus é soberano. Até mesmo depois, quando Deus decide se reaproximar do ser humano, porque após o pecado, o ser humano é que vira as costas para Deus e rompe esse relacionamento. Deus é tão amoroso e bondoso, né, que Ele busca essa reconciliação com o ser humano, e Ele, na história das alianças, por exemplo, que Ele faz com Abraão, com os patriarcas, com todos os homens da Bíblia, Deus ele apresenta ali a sua soberania. Diz, olha, ande na minha presença, seja perfeito. Ponto final. Olha, eu que eu estou te propondo aqui, eu estou te propondo aqui, estou fazendo uma aliança com você, com a sua descendência, né? E então Deus apresenta, o ser humano não tem escolha, no sentido de que ele não pode, ele não é um Deus, né? A ponto de também propor algo. Na aliança de Deus com o ser humano, como vai dizer em Eclesiastes, o dever do ser humano é obedecer. Então Deus é soberano nesse sentido. Ele escreve a história, ele coloca a história, ele faz a aliança com o ser humano e coloca ali, e o ser humano, se não escolher o lado bom, que é o lado que Deus coloca, ele vai ter as consequências descritas já nesses termos da aliança. Então a soberania de Deus ela é indiscutível na Bíblia. O ser humano precisa compreender. A gente vai lá em antropologia bíblica, estudar o ser humano, a constituição do ser humano, como é que a morte entra na vida do ser humano. Muita gente ignora esses fatos. A Bíblia está aqui para nos ensinar todas essas realidades, de quem somos, por que fomos criados, por que a morte entrou na história da humanidade, como nós herdamos a natureza pecaminosa. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que desconhecem esse fato aí, né? Eu lendo uma matéria aqui no startse.com, conta a história de um americano de 45 anos, um multimilionário, que gasta 2 milhões de dólares por ano na busca da vida eterna. Não é brincadeira isso. Ele, de fato, gasta esse valor na tentativa de descobrir uma forma de driblar a morte, né? Ele faz um tipo de aplicação, ele usa as células do filho de 17 anos para fazer um tipo de transfusão sanguínea por meio das células do filho mais novo dele, para conseguir adquirir a imortalidade. E por meio de muitos experimentos científicos. A matéria vai dizer que, até agora, essa tentativa ela foi um fracasso, não deu certo. Mas diz que eles continuam continua a busca pela imortalidade. Por exemplo, existe uma parcela de ricos e milionários no mundo que são do ramo da tecnologia,
a matéria vai dizer que eles afirmam que a morte é um problema técnico na história da humanidade, um problema que pode ser solucionado, consertado, pode ser resetado o ser humano. Incrível. É impressionante, porque muita gente desconhece a teologia bíblica, a antropologia bíblica, e esse é um fato que a gente precisa sempre trazer à tona. Existem muitas teorias, né? Você, no início, foi muito feliz nos seus ricos comentários sobre as diversas teorias a respeito da morte, mas a impressão que eu tenho, Wellington, é que o pessoal, tanto antigo como do nosso tempo, busca desesperadamente resolver esse problema porque a morte é um incômodo. A morte não foi programada por Deus na nossa natureza. Nós, quando fomos constituídos, Deus não nos criou com essa capacidade de lidar bem com a morte. A morte, ela sempre nos causa dor. O próprio Cristo, diante da morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz, Jesus chorou. Então, assim, a morte vai causar comoção, a morte é um problema. E, assim, a despeito de todas as teorias, sejam científicas ou religiosas, a gente tem que olhar para a Bíblia. A Bíblia é o livro que contém as respostas assertivas, as respostas que a gente precisa. E a Bíblia está dizendo que a origem da morte é o pecado, né? Por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. O homem, sendo pó, ao pó torna. Tem algumas exceções, a Bíblia fala que existem dois casos, né? Dois casos de personagens bíblicos que foram transladados, não se viram, não enfrentaram a morte, né? Que é o caso de Enoque, o caso de Elias. Tem o caso daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, mas via de regra a morte atinge a todos. Mas quando falamos de morte, pastor, como castigo divino, consequência do erro do casal no Éden, a gente precisa se lembrar do que a teologia diz sobre os 3 tipos de morte. A segunda pergunta fala sobre isso, inclusive. Segundo a Bíblia, quando o ser humano pecou, então passou-se a ter a consequência da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. E com base nessa segunda pergunta, eu queria te ouvir. Como a gente pode definir esses 3 tipos de mortes? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Pergunta aparecendo aqui de baixo, pessoal de casa, e você pode responder para a gente. Bom, a morte física, ela é baseado aqui na antropologia bíblica, Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Então, a própria constituição do ser humano, ela mostra que o ser humano, após receber o fôlego de vida, passou a ser alma vivente, Gênesis 2:7. A morte física, portanto, é essa cisão, né? O autor da lição coloca aqui, né? Essa desintegração desses elementos, que é a parte material do ser humano, que é a parte física, o corpo feito do barro, com o fôlego divino, que é algo que vem de Deus, o sopro divino, que é o ruá no hebraico, né? E pneuma no grego. Todos esses 2 significados apontam para a mesma coisa, apontam para o significado de respiração. Fôlego. É fôlego, não vai... Tem muita gente que tem os dicotomistas, né? Que vão interpretar que o ser humano, ele é um ser divisível, é corpo e alma, ou então corpo e espírito. Tem os tricotomistas, que são corpo dividido em 3, corpo, alma e espírito. Mas nós não cremos nessa concepção, nós cremos que o ser humano é um ser holístico, é um ser integral. A gente já ouviu isso muito desde a nossa fé cristã, o ser humano é um ser integral, né? Ele é uma coisa só, não divisível. Quando divide... Desculpe, mas é bom a gente fazer esse reforço. É bom fazer isso, porque a gente escuta tanta coisa sobre a morte que pode ser que a gente esqueça. Verdade. E talvez alguém de casa que não conheça a fé que professamos tenha curiosidade de aprender, né? É simples de entender. Você tem que olhar para Gênesis 2:7, como o ser humano foi formado. Existia vida antes somente com o fôlego, o espírito, o fôlego divino, ou só com a parte material, o corpo do ser humano? Não. Deus junta os elementos, né? E esses elementos, indivisivelmente, se tornam o ser humano. É o que está lá em Gênesis 2:7. A Bíblia vai dizer que se tornou após a junção desses elementos. O que é a morte física? É quando esses elementos são desintegrados, né? O ser humano é um ser integral. Se desintegra essas partes, não tem vida. Eclesiastes 12:7 é o oposto, né? Que diz que quando o ser humano morre, o pó volta para a terra que o deu. Isso. O espírito, que é o fôlego. Que é o fôlego de vida. Tirar essa ideia de espírito ser um fantasma que anda por aí, né? O espírito que é o ruach, né? Isso. Que é o fôlego divino, ele volta para Deus que o deu, então logo a alma desaparece, né? Acabou, né? Não tem a vida só existe quando Deus junta esses elementos.
Esses elementos sendo desintegrados, não existe vida. Por isso nós não cremos em alma que vive por aí, em espírito que anda por aí, porque para a gente esse conceito está equivocado de acordo com a Bíblia, né? A morte física, portanto, é isso. A morte espiritual, aqui seria baseado na ideia de Efésios 2, né? Que o ser humano, o primeiro casal, após o pecado, já experimenta essa morte espiritual. Já experimenta. Gênesis 3, 8 a 11. Após o pecado, ocorre essa quebra da comunhão com o Criador, que é o doador da vida. O ser humano continua vivo fisicamente, mas recebe a sentença que morrerá com prazo de validade. Mas algo pior sobre ele é a ideia de que ele está distante de Deus, né? O pecado cria-se, o profeta Isaías fala disso, né? Uma barreira entre o ser humano e Deus. Então essa representa uma morte espiritual. Efésios 2, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Você pode estar vivo fisicamente, mas pode estar morto espiritualmente por causa do pecado, se permanecer no pecado. E tem a morte eterna, que tem a ver muito com esse tema que a gente está estudando aqui, de escatologia, o destino das pessoas que não creem em Jesus. Apocalipse 20, lá, né, fala sobre isso. Serão aniquilados, sofrerão a morte chamada morte definitiva. Então nós podemos dizer que a solução para a morte física, porque a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Deus tem o poder da ressurreição do ser humano. Há a solução para a morte espiritual, porque Paulo vai falar sobre isso, né? Estamos mortos em delitos e pecados, mas a graça de Deus pode nos trazer vida, nos vivificar, se nós crermos em Jesus. Há a solução, mas a morte eterna, que é a morte definitiva, ela não tem mais chance, não há uma solução. O ser humano tem que resolver aqui, enquanto estiver vivo, né? Enquanto ele tem condições de se libertar do poder dessa morte, porque a morte eterna, ela é o destino final do ser humano, que não crê em Jesus, né? Isso aí, é legal, pastor. Então, assim, por conta do pecado do Éden, né, que a gente chama de pecado original, a gente sofre com a morte física, a gente sofre com a morte espiritual e sofre com a morte eterna. Porém, o próprio Cristo Jesus, quando veio à Terra para ser o segundo Adão, ele veio resgatar-nos, né? Por isso que ele é chamado de Redentor, é aquele que é capaz de provocar redenção, de promover redenção, de nos resgatar. Ele veio tanto para resolver o problema da morte física, como o problema da morte espiritual, como o problema da morte eterna, né? A morte física, ele próprio, quando esteve aqui na Terra, ressuscitou pessoas, né? Então era uma prova que a morte física, ela pode ser resolvida. Isso. Né? A morte espiritual, o próprio Paulo disse em Efésios 2, que quando estamos em delitos e pecados, estamos mortos. Mas ele, Jesus, ele nos dá vida. Isso. E o próprio Cristo diz que ele nos dá vida e vida em abundância. E a vida eterna, que é a maior bênção que Deus pode nos oferecer, Jesus Cristo, quando despontar do céu, ele considerará aqueles que creem no seu nome. Aí está a chave, pastor. A chave é a seguinte: quem pode resolver nosso problema é Jesus Cristo. Por isso que a crença em Jesus, a confiança nele, a rendição a ele, é o ponto crucial da fé. A Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê. Então, a crença genuína, a entrega genuína da vida a Jesus, ela o permite resolver esse tríplice problema. Sim. A morte física, ela é passageira, correto, pastor? A gente pode até enfrentá-la, mas em algum momento Cristo Jesus, ele vai resolver esse problema técnico, na linguagem dos milionários, verdade, né? Tem um texto de Hebreus 9:27 que fala que para o ser humano está destinado a morrer uma só vez, né? E logo vem a sentença após essa morte. Então, baseado nisso, nós precisamos resolver esse problema aqui da morte espiritual e da morte física enquanto estamos vivos, né? Porque após a nossa morte física, o destino do ser humano é selado, né? As pessoas às vezes têm uma tendência de deixar para a última hora, né? Eu conheço muita gente que conhece o Evangelho, conhece a verdade, está afastado da igreja, vivendo uma vida desregrada, morto espiritualmente. Ele sabe que haverá uma consequência, se ele não se arrepender a tempo, da morte eterna. É por isso que eu disse assim, que enquanto estamos vivos, nós conseguimos resolver esse problema da morte física e espiritual com a nossa decisão por Cristo. E aí já nos livraremos da morte eterna, porque estaremos com Ele. A Bíblia diz que não tem poder sobre, a segunda morte não tem poder sobre aqueles
que morreram com Cristo. Mas o ser humano, ele tem uma mania de achar que pode deixar para a última hora, que Jesus ainda está dando oportunidade, né? Que vai deixar para o final da vida, ele acha que vai ter uma chance de se arrepender no finalzinho da vida e se livrar disso aqui. Mas tem um problema, que a morte, Hebreus 9, 27 diz que se o ser humano morrer, o seu destino já é selado. Porque se ele morreu com Cristo, o seu destino é a vida eterna. Mas se ele morre sem Cristo, não haverá mais chance nem oportunidade. O que tiver de resolver tem que ser nessa vida. E Jesus, como você colocou bem, pastor, ele apresenta a solução para todas essas mortes aqui. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, você usou você parafraseou uma frase bíblica, você usou a frase ou palavra composta segunda morte, né? Porque segundo a Bíblia existe a primeira morte e existe a segunda morte. A primeira morte é a morte física, que a maioria de nós vai enfrentar, ou boa parte de nós vai enfrentar. Antes de Jesus voltar, nós podemos morrer. O problema não é a primeira morte. É isso. O problema é a segunda morte. Então a segunda morte é onde mora o perigo, porque é a morte eterna, é a morte onde uma pessoa que não creu em Jesus não tem mais o que fazer. Primeira morte, se você crê em Jesus aqui em vida, você vai enfrentá-la, mas como a Bíblia diz, né, não precisamos viver desesperançados por aqueles que morrem no Senhor, porque Cristo Jesus os trará de volta à vida. Nessa linha de pensamento sobre a derrota da última inimiga, né, que é a morte, a terceira pergunta, pastor, né, ela fala um pouco sobre o que acontece com alguém que morreu. Talvez esse seja um mistério para muitas pessoas, né? Eu falei de filme aqui no início da nossa apresentação, e eu me recordava também de um outro filme que foi sucesso de bilheteria nos anos 90, né? Que foi o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Muita gente foi ao cinema exatamente curiosa, né? Com a teoria que ia ser apresentada no filme sobre a suposta vida pós-morte. Mas a Bíblia fala o que acontece quando alguém morre. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar. Eu só gostaria de fazer uma leitura bíblica aqui em Eclesiastes, para que o pastor possa tomar a palavra e nos ajudar. Eclesiastes 9, versículo 5, diz assim, pastor Wellington: porque os vivos sabem que vão morrer. Olha que legal, pastor. Isso merecia a grifo aqui nosso, ó. Mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Daí o versículo 10. Tudo que vier às mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Rapaz, o texto em si já é uma resposta, É uma pastor, resposta, né? A morte é um estado de inconsciência, né? E, por mais incrível que pareça, existe muita gente que não crê assim. Tem muita gente que acredita que... Aqui está falando sobre a questão da reencarnação, né? Tem muita gente que acha que a morte ela é um processo. E esse processo, os que creem na reencarnação, por exemplo, dizem que a pessoa ela vive nesse processo para conseguir um aperfeiçoamento, né? Uma evolução. Uma evolução. Então ela vai morrendo e vai reencarnando em outro corpo. E esse corpo pode ser um corpo animal, pode ser até mesmo um vegetal. Pensou? Então, nessa teoria, você pode nascer com uma alface. Pode nascer. Né? Pode virar salada. Isso. E eu estava pesquisando sobre a quantidade de pessoas que creem na reencarnação do mundo, e, segundo a estimativa, é de 1,5 a 2 bilhões de pessoas creem nesse tipo de coisa. Impressionante. Pois é. Então, 25% da população global tem essa crença, né? Principalmente ali entre os orientais, o budismo, do hinduísmo, tem essa crença. Sem contar, eu acho que até no meio religioso, mesmo nas religiões católicas ou evangélicas, que não necessariamente creem na reencarnação, existem aqueles, creem em alguns mitos, né? Que acreditam, né? Sim. A gente tem um caso, na Bíblia de Saul. Tem. Saul foi visitar uma cartomante, uma feiticeira, para poder ter contato com o falecido Samuel.
E era um camarada cuja doutrina não pregava esse tipo de tese, né? É verdade. Então, assim, pode ocorrer mesmo entre pessoas até mesmo que são religiosas do lado aqui do cristianismo, né? Mas a nossa crença, gente, não é exatamente essa. A gente crê que a morte, ela é uma antítese, está escrito na lição, né? Uma antítese de Deus. Deus é o doador da vida, a morte, ela é contrária a essa bondade de Deus. A morte, nós já falamos aqui, que ela é uma intrusa, 1 Coríntios 15, ela é uma inimiga, e ela não é um ciclo que você está se aperfeiçoando ali, te ajudando a chegar num estágio. Não, a Bíblia diz que ela é uma inimiga. E ela vem, Paulo vai dizer lá, eu lembro, 1 Coríntios 15, 55, a morte, ela tem um poder de ferir, ela tem um aguilhão, né? Que tem um poder de machucar, ferir. Ela está ali para isso. É uma consequência grave do pecado. A Bíblia diz que a morte ela é universal. Temos a exceção de Elias e Enoque, que eu considero realmente mistério. A Bíblia mesmo, Paulo mesmo fala, 1 Coríntios 15, 51, eu vos digo um mistério, né? Nem todos morreremos. Ele diz que é um mistério. Então, para mim, Elias e Enoque também é um mistério. Para mim, continua sendo um mistério, como Paulo fala, essa ideia de que não provaram a morte, mas nós não sabemos explicar bem essa questão. É um mistério que nós saberemos depois. Mas o certo é que a morte ela é universal, com essas exceções que são mistérios para nós, ela é universal. A Bíblia diz que a morte passou para todos os homens. Todos os homens têm o mesmo destino, irão morrer, irão enfrentar a morte. Porém, muita gente acha que existem mais coisas aí, né? Além disso, né? Existe o estado de... O que vem após a morte? Essa é a grande questão, né? Um estado de inconsciência. Você vai para o céu direto, você vai para um lugar de tormento. Um lugar intermediário? Um lugar intermediário. Existem muitas dúvidas com relação à morte. A Bíblia fala muito claro que, Eclesiastes 9:5-6, a morte é um estado de inconsciência. O destino do ser humano após a morte, Eclesiastes 3:19-20, é a sepultura. O ser humano cai no esquecimento e fica ali, não vai para o céu, né? A morte, ela é apenas esse resultado das Gênesis 2, a gente sempre tem que voltar lá para Gênesis 2:7, que é a antropologia bíblica. Do pó foste formado e ao pó voltarás. Então a morte é exatamente isso, é um retorno ao pó da terra e um estado geral de inconsciência segundo a Bíblia, né? A própria constituição do ser humano, a própria forma como o ser humano foi criado, surgiu a vida ali e é assim que ele volta à morte da mesma forma. Então, pastor, a própria lição, ela nos questiona, né? É possível ter contato com os mortos? Pela sua resposta, evidentemente que não. Então, é incorreto uma pessoa tentar se conectar com quem morreu, né? Porque a Bíblia, inclusive, ela apresenta a morte como uma espécie de coma profundo. O texto, a palavra mais encontrada sobre a morte na Bíblia tem a ver com sono, né? Isso. Aqueles que estão dormindo, né? Em estado de profunda dormência. Então, ainda que seja lógico e óbvio, é importante ressaltar que é errado tentar fazer contato com os mortos. A Bíblia fala que a morte é um sono mais de 250 vezes. Então, é muito clara, tem várias passagens da Bíblia a respeito disso. Nós falamos aqui que, inclusive, a constituição do ser humano, a forma como foi criado, também prova, né? Que as pessoas que creem na imortalidade da alma, por exemplo, teriam que provar que Adão estava onde Adão estava antes de ser criado. Ele estava num estágio de uma vida, de onde veio Adão, né? A Bíblia mostra que ele veio do pó da terra e voltou para lá. Quando morre, acaba. Adão estava na inexistência. Não existe vida após a morte. Não existe. Do contrário, nós teremos que provar aqui que Adão, ele saiu de um estágio, de um lugar, né? Que não o pó da terra. E quando o ser humano morre, Deus foi muito claro, volta a ser o pó da terra. Não tem um estágio de vida por aí. É impressionante falar sobre isso, porque muita gente no meio evangélico às vezes tem uma crença equivocada, né? Às vezes as pessoas dizem que vem espírito, né? Que veem pessoas que morreram aparecer. Eu acredito que isso pode acontecer. Pode acontecer, mas a Bíblia fala que por trás disso estão espíritos enganadores. Muito Foi o que aconteceu com Saul, né? Então, alguém vai dizer, mas eu vi uma pessoa que morreu, eu vi voz, eu vi uma aparição, uma visagem, na minha terra fala visagem, né?
Tem muitos casos, muitas histórias de pessoas, contam muitas histórias dessa forma. Como é que fala? Visagem? Visagem. É quando aparecem entidades, né, que são do mundo espiritual, que estão vivas e que estão ali para atormentar. Fantasmas, né? Fantasmas. Essa crença popular existe e é muito difundida. Muita gente crê nisso e jura que viu ou que ouviu. Pode ter visto e ouvido, mas nós insistimos aqui que isso, como aconteceu com Saul, né? Isso aí. Espíritos enganadores que estão por trás disso. Portanto, a Bíblia é clara, não existe essa ideia no ser humano de ficar vivo após a morte. Existe a sepultura, o destino do ser humano. É importante, pastor, ter feito esse tipo de comentário, né? Porque essas visagens, né? Isso aí. Essas visagens, como você utilizou aí uma palavra da sua cultura, né? Elas podem até ser reais, mas não no sentido de que foi um contato de alguém que morreu. Isso. Um ser humano, quando perde alguém, fica sensível, né? Ele pode ter algum tipo de alucinação, aí não cabe a nós aqui fazer algum tipo de explicação científica sobre o assunto. Mas, segundo a Bíblia, ele pode ver, de repente, um espírito maligno se passando por uma pessoa que morreu para tentar enganá-la, como foi o caso de Saul, né? Saul, quando vai visitar ali a pitonisa, né? Quando vai visitar aquela feiticeira, a Bíblia diz que a ideia que se viu ali era de que era Samuel, mas a gente sabe pela Bíblia que não era Samuel. Isso. Samuel tá sepultado, né? Já tinha sido sepultado. Então, a Bíblia, inclusive, ela trata como pecado a consulta aos mortos. Exato. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque é um desrespeito, né? A doutrina bíblica do assunto tentar fazer contato com quem já morreu. Além de ser inútil, porque segundo a Bíblia não é possível. Não né? é possível. Porque na morte não há ódio, não há alegria, não há projeto, não há conhecimento. Não há contato, não há conexão. É isso aí, pastor. Pastor, a quarta pergunta, né, talvez seja a principal resposta, né? Porque no Novo Testamento a gente tem um ensino sobre a derrota da morte, né? Inclusive, assim, é o tema central aqui da nossa conversa, né? Porque a morte nos incomoda a crentes e não crentes. Não tem esse negócio de dizer que, porque crê em Jesus, a morte não vai doer. Claro que dói, né? O medo, o receio da morte, ele é real na vida de qualquer pessoa, Não é errado uma pessoa ela se afligir porque a morte está chegando. O próprio Cristo, né, ali no Getsemane, quando orava, disse que ele transpirou sangue, com receio do que estava por vir. Então isso é altamente normal, a gente ter esse receio. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento que a morte vai se encontrar com o seu principal adversário, que vai derrotá-la, né? Então eu queria que você conversasse um pouquinho sobre a derrota da morte e como isso se sucederá. Muito bem, pastor. O senhor falando aí sobre a morte ser a principal inimiga, né? A Bíblia fala sobre isso, a gente lida com isso com dificuldade, né? Eu lembro de uma experiência, se me permite, pastor, quando criança, né? O meu primeiro contato com essa questão da morte foi traumático. E eu carreguei esse negócio comigo até um dia desse, né? Eu estava brincando no quintal de casa, fazendo boneco de barro, né? A gente fazia bonequinho de barro na época. E alguns colegas chegaram dizendo assim, olha, aconteceu alguma coisa na casa da vizinha, vamos lá, todo mundo saiu correndo. E eu fui atrás, eu era o menor da turma, né? E fui com os outros, né? Todo mundo correu para lá, eu não sabia o que era. Quando eu entrei na sala da casa da minha vizinha, ela estava morta, sobre um caixão, né? No meio da sala. E aquela aglomeração de pessoas, aquele calor, aquela quentura, aquele abafamento ali dentro, aquele cheiro de flores misturado com vela e com o próprio cheiro do corpo do defunto. Toda aquela cena foi meu primeiro contato com a morte, não foi um contato legal. Traumático. Foi traumático. E eu carreguei esse negócio durante um bom tempo. Quando meu avô morreu, eu não tive coragem de olhá-lo, né? Assim, no caixão, embora amasse meu avô, minha avó, mas eu tive essa dificuldade. Eu não entrei no cemitério, no sepultamento da minha avó. E eu carreguei isso durante um bom tempo, porque a morte ela é um inimigo duro de se lidar, né? Eu lembro que fui para São Mateus do Maranhão como pastor já, e ali Deus foi me tratar, porque eu tinha esse trauma, né? Eu tinha essa dificuldade de agora que eu sou pastor, tem que lidar constantemente. Vou ter que lidar com isso, espero que isso não aconteça muito, mas foi a época que eu mais fiz cerimônia fúnebre. Foi quando eu estive naqueles 4 anos ali. Mas é duro, pastor. Meu Deus. Eu também, como pastor, confesso a você que
gela a minha espinha toda vez que eu tenho que enfrentar um ambiente de velório. Não por medo, mas pela tristeza que envolve, né, a situação, né? Que palavra você vai usar? Porque não há palavra humana que conforte o coração de quem perdeu um ente querido, né? E com a experiência e lidando com essas lidas aí do ministério, fui lidando melhor com essa questão, já fui conseguindo ter mais contato, vendo, né? Inclusive teve uma irmã, querida irmã que faleceu na igreja lá, já bem idosa, me chamaram quando ela estava lá e eu cheguei a ver o seu último fôlego de vida, né? Quando saiu ali ela estava respirando, arquejando, e o último fôlego que saiu foi perceptível, né? Quando saiu aquele último fôlego, cessou a sua vida, né? Até serve para a gente usar essa ideia do fôlego, quando sai, acabou, né? Morre. E o fôlego é só a respiração que veio de Deus. Mas Jesus, ele apresenta aqui uma vitória sobre essa inimiga, que ela é dura de enfrentar. A morte é dura, difícil. Mas Jesus, ele vence a morte com a sua morte. Com a sua morte. Que coisa, né? Que coisa, né? Com a sua morte. A morte é vencida com a morte. Com a morte, né? O mesmo antídoto. É verdade. Que coisa impressionante. Aqui vai dizer que é a morte representativa, em primeiro lugar. Porque, por causa do pecado, né? Quem deveria morrer era o ser humano. Mas a morte de Jesus, que é em nosso lugar, é uma morte representativa. A morte exige um pagamento de uma dívida. O salário do pecado é a morte. A morte está sempre exigindo um pagamento. Então Jesus, ele foi lá com a sua morte representativa, com a sua morte substitutiva, e ele oferece o pagamento dessa dívida. E ele quita essa dívida. Ele paga essa dívida, definitivamente. Por quê? Porque a morte de Jesus, ela é algo diferente. A narrativa do Evangelho vai mostrar para a gente o Evangelho, as cartas paulinas, a carta de Pedro, as próprias visões de João, elas vão mostrar que a morte de Jesus, ela foi diferente. A morte de Jesus é algo assim, que ele desce ao Hades, à sepultura, como todo ser humano também, né? Mas a Bíblia diz, Pedro vai dizer, né, que ele não poderia ser deixado lá no Hades. Havia uma crença popular de que, inclusive isso reverbera agora na atualidade, na época de carnaval, né? Havia um deus grego, que é o deus Momo, né? Que ele detinha chaves, né? A chave do aprisionamento das almas lá no Hades, né? E a crença de que se alguém morre e vai para o Hades ou para a sepultura, né? Essa crença, a pessoa não conseguia voltar de lá de forma alguma. Essa seria apenas uma possibilidade dos deuses. Só os deuses talvez teriam essa capacidade, né? De ter esse controle sobre quem entra e quem sai do Hades. Pedro vai dizer que Jesus desce ao Hades, a sepultura, ele fala, morreu 3 dias, esteve na sepultura, de fato esteve lá, a Bíblia mostra isso, existem provas na Bíblia Sagrada, e assim como há provas também da sua ressurreição. O Evangelho está completo com a morte e a ressurreição de Jesus, porque significa que ele saiu de lá, ele conseguiu sair de lá dessa, segundo a crença, desse aprisionamento que ninguém conseguia sair. É impressionante que João, lá no Apocalipse 1, que é parte dessa resposta, versos 17 e 18, ele tem uma visão de Jesus já ressuscitado, glorificado, e Jesus se apresenta para ele com uma chave nas mãos, né? E ele diz para João, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Tenho a chave do Hades, tenho a chave da sepultura. Então, Jesus venceu a morte, Jesus aniquilou a morte, derrotou a morte, e ele tem agora as chaves, que é o símbolo de autoridade, né? As chaves, a autoridade não está na mão do rei Momo, como alguns entregam na época do carnaval, a chave para a mão do rei Momo, né? A chave está nas mãos de Jesus, ele é que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então, Jesus é a solução para o ser humano, para o problema da morte. Ele tem a chave, tem a autoridade, ele conseguiu sair de lá e agora ele tem o controle. Ele pode destrancar os portões do inferno, os portões do Hades, né, do reino dos mortos, e pode trazer à vida os que estão lá. É importante destacar, né, pessoal de casa, né, que essa ideia de inferno na Bíblia, ao menos nesse contexto, está relacionada à sepultura, né? Porque culturalmente, quando se fala inferno,
é muito comum as pessoas pensarem em Exatamente. outro tipo de ambiente. Embora a Bíblia fala de um inferno, que será o lago de fogo, que será o lago de fogo, onde se dará a segunda morte dos ímpios, mas esse inferno aí, essa chave que Jesus possui, né, é do Hades. O pastor foi muito feliz aí no comentário com base na cultura, tanto dos dias atuais como na época, de que outros deuses teriam o acesso e o controle, mas segundo a Bíblia, Jesus tem a chave. Na realidade, a gente sabe, do ponto de vista teológico, que ele sempre teve em suas mãos, mas isso ficou evidenciado, né? Isso. Porque a morte, a sepultura, o Hades, o inferno não puderam detê-lo. Ele se ergueu, ele ressuscitou, e isso vai acontecer, você concorda comigo, pastor Wellington, com aqueles que creram e creem no nome de Jesus? É assim que vai ser confirmada a vitória sobre a morte? Foi a fala de Jesus lá para Marta e Maria, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? A fala de Jesus é essa, ele tem autoridade, né? E como vencer isso? Crendo nele. Ele é a vida, vida eterna, vida que não se acaba, vida que a morte não tem poder para permanecer na sepultura. Então Jesus, ele de fato é o caminho, como diz a Escritura, né? A verdade e a vida. Apocalipse diz que a sepultura dará aos seus mortos, que o mar dará aos seus mortos. Aqueles que creram em Jesus, eles serão trazidos de volta à vida. 1 Coríntios 15 diz que num abrir e fechar de olhos, né, eles terão seus corpos transformados. Aquilo que é mortal dará lugar à imortalidade. Aquilo que é corruptível dará lugar à incorruptibilidade. Então, assim, a morte será tragada, né? A morte será destruída. É uma coisa fenomenal, pastor. Então, a gente hoje se conforta nisso, né? Na doutrina do futuro, na doutrina das últimas coisas, esse questionamento pela graça e pela palavra do Senhor, ele é atendido, né? Em Cristo Jesus, a morte será vencida. Quando Cristo Jesus voltar a este mundo, os que dormiram nele ressuscitarão e para nunca mais morrerem. Verdade. A morte será uma experiência única para aqueles que morreram em Cristo e não precisarão mais sofrê-la, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, como diz a palavra. Pastor Wellington, rapaz, é muito bom conversar contigo, viu? Isso aí. Assim, riqueza cultural, informações teológicas importantes, mas a gente tem um tempo aqui para cumprir. Eu vou permitir que você faça a consideração final para poder orar por nós também. Você que está em casa, nossa lição, ela sempre tem uma parte aplicativa e tem duas frases que a representam muito bem com base no que aprendemos hoje, que diz assim: entenda a morte biblicamente e encontre sentido para viver. Entenda a morte biblicamente e encontre coragem para o viver. Que Deus abençoe a sua vida, mas antes da gente encerrar, pastor Hélio, por favor, considerações finais e a oração, para a gente abençoar esse povo abençoado que está assistindo a gente. Você falou algo importante, né, sobre entender esse tema da morte, entender biblicamente, entender que ela não poder romantizar a morte. Foi citado nessa lição aqui, essa frase, que gostaria de destacar aqui, né, esse último alerta aqui para quem está nos assistindo, porque existe uma coisa chamada cultura da morte, né, que as pessoas hoje, e está presente nos filmes, nas séries, na música, na arte, na literatura, está presente em tudo. E às vezes as pessoas elas vão absorvendo isso, né? Hoje é difícil você abrir a televisão, assistir um filme, até um desenho infantil, quando vai representar a questão da morte, representa essa crença mais universal, essa crença mais filosófica, né? De que você fala existe vida após a morte, você fala com quem morreu. E existe essa difusão dessa cultura da morte na nossa sociedade, jogos violentos que o único objetivo é matar. Há uma cultura pró-morte, não há uma cultura pró-vida na mesma medida, né? Já falou sobre isso, várias personalidades, o Hernando Dias Lopes, autoridades evangélicas falam sobre isso. E isso vai se tornando, vai transformando a morte como uma coisa comum, aceitável e até romantizada, né? Nos filmes, nós falamos aqui do Ghost, né? do filme O Outro Lado da Vida, né? Mas nós estamos aqui para falar da vida, né? Graças a Deus. Da vida que é Jesus. Nós estamos aqui para falar que a morte é uma inimiga. Essa lição, ela está frisando que a morte é uma intrusa, ela é inimiga, ela se opõe a Deus e que Jesus
vai derrotá-la, já venceu o poder da morte, o poder de nos matar eternamente, mas vai eliminá-la para sempre no lago de fogo. A Bíblia diz que a morte é jogada lá dentro, né? Simbolicamente, a morte vai morrer. Significa que não existirá, Apocalipse 20, Apocalipse 22, não existirá mais a morte. É o que Deus deseja para a humanidade. Então, essa ideia vai deixar de existir e nós estamos confiantes de que, olhando para Jesus, nós vamos sempre enxergar a vida e não mais esses temas de morte que é, às vezes, tão deturpado na sociedade. Amém, pastor. Excelentes considerações finais. Por favor, com essa palavra sobre vida, encha nosso coração de fé, pastor, orando por nós, orando pelo pessoal de casa. Nos abençoe. Sim. Ore pelo povo que está nos assistindo, para que a gente possa continuar desfrutando em Cristo Jesus da vida abundante que Ele prometeu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse estudo abençoado. Obrigado por abrir a Bíblia Sagrada, conversar com o pastor Wilbert e com os irmãos que estão em casa a respeito da última inimiga, a morte. Nós entendemos aqui, biblicamente, que ela é uma oposição a Deus, que ela é consequência das escolhas erradas do ser humano. Mas Deus, em Cristo Jesus, apresenta uma nova chance ao ser humano. Escolhe, pois, a vida, e Jesus é a vida. Que nós tenhamos, Senhor, sempre essa consciência em nossa comunidade, nos nossos filhos, nas próximas gerações. Ensinar a todos que Jesus é a vida, que Jesus é aquele que garante a nós a vitória sobre a morte. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, agora vamos finalizar com um vídeo do desafio da semana. Olá, pessoal que está acompanhando a Escola Bíblica Especial. É um prazer estar com vocês neste momento para o nosso desafio para a vida. Na lição de hoje, estudamos sobre a última inimiga, que é a morte. E nós fomos desafiados a refletir sobre o significado dela diante da palavra de Deus. Será que é o fim de tudo? Será que não há esperança? A palavra de Deus nos ensina que para o cristão, sim, há esperança. Então, essa semana, o teu desafio é conversar com essa pessoa que perdeu alguém e não sabe como enfrentar o luto, o desafio. O teu desafio é conversar com essa pessoa. Eu tive uma experiência alguns dias atrás com uma pessoa da minha igreja que perdeu um filho, e foi esse ano, no início desse ano. E ela sofreu muito diante da perda, mas ela teve o auxílio do pastor Beto. O pastor Beto, além de pastor na época dela e psicólogo também, né? Ele ajudou, orientou muito, mas o que mais me marcou quando ela me conta a sua história foi que, embora esteja doendo, eu tenho esperança de encontrá-lo porque ele dormiu em Cristo. Então, o teu desafio para esta semana é isso. Procure pessoas enlutadas que precisam de uma palavra e conte para ela que, se ela conhecer Jesus, se Jesus fizer parte da vida dela, há esperança. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe. Semana que vem, a TV Viva a Promessa, mais uma vez, apresentará a Escola Bíblica Especial, onde estaremos estudando sobre a doutrina do futuro, dos últimos dias, sobre escatologia. A gente conta com sua presença. Se inscreva no canal se não for inscrito, dê seu joinha, comente, é muito importante sua participação. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.